Salve, salve, Fenômeno Azul! Boa tarde, boa noite, né? Bom dia de amanhã já. Não sei o horário que vocês possam estar assistindo esse vídeo. Me chamo Theo Souza, nosso canal do Clube do Remo, informativo, com notícias praticamente que diárias do Leão Azul Paraense, que vai de vento em polpa rumo ao Campeonato Brasileiro da Série A. Remo ontem venceu por 3-1 o Atlético no Bainão, completamente lotado, e fez mais uma vez, pela quinta vez consecutiva, a alegria do Fenômeno Azul. O Clube do Remo vence 5 jogos, 15 pontos e dispara na classificação. Agora o Clube do Remo é o vice-líder da Série B, ou seja, ficou fora do G4 por um bom tempo, porém quando entrou no momento certo. Esperamos que o Clube do Remo permaneça no G4. Daqui a pouco a gente vai colocar a tabela aqui, fazer algumas projeções das partidas de hoje. Hoje, praticamente todos os jogos da Série B. Amanhã tem lá Mucurita e Ferroviária, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Um já está rebaixado, o outro lutando para não cair, então não interessa para a gente, até porque a gente já rebaixou o maior freguês da história do futebol mundial. Vamos falar um pouquinho da partida de ontem. O que aconteceu? Apenas alguns spoilers, porque nós temos live, né? Na nossa live a gente vai falar de tudo, melhor live do Clube do Remo é aqui no Tudo Nosso Nordeste. Deixa o teu like, te inscreve no canal e compartilha o vídeo. Deixa o teu comentário embaixo, que eu estou tentando responder a todos, tá? Assim que possível. Deixar o meu coraçãozinho ali e deixar o like também nos comentários de vocês. Assim como eu peço o like, eu também deixo o like, deixo o polegar positivo nos comentários de vocês, tá bom? Se inscrevam, 30 mil inscritos, promessa é dívida, assim como a gente falou que ia mudar o cenário, que ia deixar tudo mais bonito, ainda vai mudar mais ainda. A gente também vai cumprir aí com as duas camisas oficiais. Basta chegar em 30 mil inscritos, nós vamos fazer isso aí. Vamos falar um pouquinho da partida de ontem, né? O Atlético veio para Belém do Pará o tanto quanto desgastado com algumas peças. 5 peças não puderam jogar e deu para ver notoriamente na partida o desentrosamento. Camisa 10 do Atlético, um bom jogador, né? Mas não tinha alguns jogadores ali titulares que acabaram desentrosando a equipe e o Atlético teve muita dificuldade. O Atlético que ficou atrás, esperando o Clube do Remo para tentar chegar em uma bola e quase eles conseguem com 4 minutos. Uma cobrança de lateral, né? Um Reinaldo ontem. O Reinaldo é aquele tipo de jogador que precisa de ritmo. Quando ele está sem ritmo, né, não é nem sombra do Reinaldo que a gente conhece. Então, perdão, então o Reinaldo deu uma pichotada e quase o jogador do Atlético faz 1-0 com 4 minutos e o clima ia ficar muito ruim, a situação é ruim. Graças a Deus ele chutou o vento e aí o Remo a partir daí cresceu na partida. Remo, né, fez 1-0, uma jogada pela esquerda, né, falando em esquerda, que qualidade o Jorge tem, hein? Que segurança o Jorge passa. Isso porque ainda não está 100% fisicamente, né? Teve um problema crônico, isso é questão de confiança. Mas o Jorge é diferente. E aí, numa jogada ali do Panagiotis, que deu a primeira assistência para gol, né? Depois de 5 partidas, o Pedro Rocha entrou de cara, mostrando que, apesar de não ser a grande característica dele, mas como ele está lá em cima, com toda a moral, artilheiro da Série B, é ali que ele tem que jogar. Como um falso 9, como um centroavante, né? Falso 9 sem a bola, com a bola um centroavante. A qualidade dele é indiscutível. Ele pegou, virou o corpo, deu mais um passo para frente, jogou naquela rede lateral que o goleiro não pega. Será que se fosse João Pedro sairia isso? Acredito que não. E aí ele colocou no fundo da rede, fazendo 1-0, explodindo o Fenômeno Azul, né, fazendo festa em todo o estado do Pará. Depois de 7, 8 minutos, o Clube do Remo chega de novo, pelo lado esquerdo, em uma jogada também, né, fomentada mais do lado esquerdo. O Remo, na verdade, ontem jogou mais do lado esquerdo do que direito, o que é, às vezes, até normal, né, mesmo quando o Sávio está ali. E ontem teve mais eficácia, logicamente. Numa jogada do Diego Hernandes, ele foi cruzar para a área numa cobrança de escanteio, a bola bateu na mão, né? Muita gente imaginava que seria pênalti, mas não foi. A bola ali fora da área e o homem está iluminado. O único jogador a marcar 3 gols de falta em uma edição da Série B em tão pouco tempo. É isso mesmo. 3, Theo, contra o CRB, contra a Lamocurita rebaixada de Série C e ontem contra o Atlético. Rapaz, ele pega na bola, a bola parece que tem um GPS, tem um controle remoto. Ele pegou, colocou uma curva na bola, a bola passou na frente de todo mundo ali. Né? O Caio Vinícius ainda deu uma atrapalhada no goleiro. Se imaginava que poderia estar impedido, mas não estava. A bola foi morrer no fundo do barbante, camisa 33, mais um gol. Né? Mostrou a camisa para o torcedor mais uma vez. Ontem não tirou para não levar amarelo, né? Mas mostrou ali a camisa, o 33.
o homem está iluminado e aquilo que a gente fala no futebol, né? Se você não investir, dificilmente dá certo. Né? 10 contratações, jogadores baratos, sem know-how, um vai dar certo. E olha lá, agora quando tu contrata jogador rodado, experiente, tu sabe que tem potencial, essa é a probabilidade do futebol que a gente fala aqui há 5 anos, mais quase 6 anos que o canal tem aqui, a gente fica falando a mesma coisa. Contrata jogador experiente, jogador que já jogou em algum clube que não seja 10 anos atrás, né, que não seja tão velho, né, paga um pouco a mais, mas o cara vai decidir. E é isso que o Diego Hernandes vem fazendo ao lado do quem? Do Pedro Rocha. Diego Hernandes jogou onde? Botafogo, Libertadores, Sul-Americano, tá aí para fora. Pedro Rocha dispensa comentários. Então, por que o Remo está conseguindo esses feitos? Porque tem dois jogadores que os outros clubes não têm. Além do Rangel, que nós vamos falar daqui a pouco, infelizmente. Notícia triste, nem tudo são flores. Mas, enfim, né? Então, são jogadores que estão decidindo a partida. Ele foi lá, fez o segundo gol. Como sempre existe a famosa remice, e olha que o semblante meu, né, de toda a galera que estava no Mangueirão, tenho certeza que era um semblante frio, calmo, nem parecia aquele Remo, né? Às vezes as pessoas devolvem o meu Remo, esse não é meu Remo. E aí devolveram o Remo, né? Numa jogada ali, na substituição, né, o Tassano saiu, aí ficaram dois canhotos na zaga, inclusive mais uma vez o Kaique entrou bem na partida. Mas eles fizeram uma jogada ali, o David, né? Bom valor do Atlético. Tava sozinho de frente com o Rangel não pôde fazer nada, estufando a rede, fazendo 2-1 e fica aquela preocupação. Vem a remissa do Repá, será que a gente, se levar o empate, vai conseguir o jogo, vai conseguir no final? Um empate praticamente liquida as pretensões do Remo, vai jogar um banho de água fria, mas não. Mais uma jogada individual do lado agora direito, invertido. O Diego Hernandes foi, cortou um, cortou dois, cortou três, levantou a cabeça num jogador diferente, deu para o Pedro Rocha, que também é diferente. Na matada, ele já matou para frente no ponto futuro, não esperou nem o zagueiro chegar para pensar, deu um biquinho na bola, a lá Romário, a bola foi no ângulo, o goleiro do Atlético acho que nem viu a bola passar, que nem se jogou. 3-1, explodindo de vez o Bainão e dando aí, né, notas finais de crueldade para ganhar a partida por 3-1. E depois o jogo ficou morno, né? Um lance daqui esporádico, o Atlético tentando atacar, porém sem muita força, por não ter qualidade, né? Como eu falei no início, foram cinco jogadores que vieram para cá sendo substituídos, né? Reservas. O banco do Atlético ontem diminuído, né? Cheio de garotos novos ali, dá pra gente perceber. E aí o Remo matou, poderia ter feito 4? Poderia. Mas aí começou a se poupar. O tio Gugu fez algumas substituições, né? Deixou o time um pouco mais lento, mais cadenciado, com a entrada do Natan Pescador. E o Clube do Remo, então o Jadson entrou ontem, e o Clube do Remo fechou as notas da partida, fazendo aí mais 3 pontos, nos últimos 5 jogos, 5 vitórias. A grande verdade é que o Remo está muito próximo de Campeonato Brasileiro de Série A, né? A coisa que não acontecia há 32 anos. Mas, né, um passo por passo, um degrau por degrau, a gente vai falar muito desse jogo na live, tá bom? A gente vai passar já a tabela, mas a gente tem uma notícia triste, né? No Remo, nem tudo são flores e isso faz parte do futebol, infelizmente, são as contusões. Ontem o Marcelo Rangel se bateu no primeiro momento, né? Ele já tinha se batido ali no repá e a gente imaginou, desde o Atlético Paranaense, na verdade, né? A gente imaginou, será que é a lombar dele e tal? Não. Foi o joelho, né? Teve uma contusão no joelho, saiu mancando para a entrada do. Apelidei carinhosamente lá no Campeonato Paraense, né? O Lang Lang, que é o Léo Lang, entrou, a gente ficou, o Igor Vinhas, cadê e tal? Goleiraço também. O Igor Vinhas entrou, aliás, o Léo Lang entrou nervoso, né? 2 tiros de meta para lateral, depois começou a acertar, fez uma defesa ali, mas é normal, normal, nervosismo. E outra, né? Tu entrar no lugar do melhor goleiro da Série B, um dos melhores goleiros do Brasil, não é fácil. É uma responsa muito grande com o Bainão totalmente lotado, né? Time grande e tal, etc, etc. Uma Série A. E, infelizmente, o Clube do Remo soltou a nota ainda há pouco. O Rangel vai fazer uma cirurgia amanhã e o Rangel está fora do Campeonato Brasileiro da Série B. É isso mesmo. O Remo tem ainda mais 5 partidas, né? 34ª, quinta, sexta, sétima, oitava rodada. O Rangel está fora do Campeonato Brasileiro da Série B. Notícia péssima, ruim, e nem tudo que está ruim pode piorar? Pode. O Igor Vinha está com lesão grau 2 também, no treino, né? E vai ficar aí até a 35ª rodada fora. Ou seja, o jogo contra o Cuiabá na sexta contra o Chapecoense, o Igor Vinha está fora. Só volta, talvez, no jogo contra o Novo Horizontino
ou Avaí. Então, preocupante. Por que preocupante, Theo? Porque goleiro é uma posição que, até mais do que o jogador de linha, né, que joga com os pés, ele precisa de confiança, ele precisa de sequência. Deu para ver ontem, claro, do Léo Lang, nervosismo. Agora é o seguinte, a torcida do Remo tem que se unir, tá? Grita o nome positivamente, é se unir com o Léo Lang. É o goleiro que nós temos, é o nosso terceiro goleiro? É, mas vai ter que ser ele. Vamos subir com o Pedro Castro no meio, vamos subir com Igor, com o Léo Lang no gol. É a hora da galera se unir nas redes sociais, apoiar o jogador, passar comentários, né, para frente, porque é o que tem. E o banco de reserva do Remo provavelmente será, se eu não me engano, um garoto chamado Marcos Alexandre, que é da base, né? Vou até procurar saber para colocar na live, mas é alguém da base. Com certeza o Remo vai ter que promover dois da base, colocar mais um, são dois, né? Tem que ficar já um de QAP, né? Então são três goleiros. E tem que dar força. O Léo Lang vai ser o cara que vai fazer as defesas impossíveis que o Rangel faz. É o Léo Lang que vai segurar a nossa arca ali. E goleiro é confiança. Quando ele pegar a primeira bola difícil, porque as fáceis os goleiros normais fazem. As difíceis só os diferenciados conseguem fazer, coisas que o Marcelo Rangel faz e o Igor Vinhas, que é um baita de um goleiro também, consegue fazer sem sombra de dúvida. Então o Léo Lang vai ter que mostrar seu potencial. É o momento dele poder até renovar o contrato dele para o ano que vem. Eu tenho certeza absoluta que se ele for bem nesses 3, 4 jogos, 5 jogos que restam, se ele for titular daqui para o final, ele fazendo boas atuações, ele renova o contrato dele, independente do Remo subir ou não. E se subir, meu amigo, vai renovar fácil. E aí vai disputar uma Série A. Então ele também tem que ter a consciência, treinar pesado, né? E fazer por onde ganhar a confiança do torcedor zunino, que tem que apoiar o jogador. Não tem outro mistério. Vamos estar com o Léo Lang até o final, tá, Léo Lang? Conte conosco aqui. Eu tenho certeza que com a Nação Azulina você será o nosso novo Rangel e vai ser muito importante nessa reta final. Sem nervosismo, muito treino e para cima, tá? Então, é uma notícia triste, né? Dois goleiraços, o melhor goleiro da Série B fora do campeonato no qual disputa. Nós teremos hoje praticamente a rodada completa da Série B. Tá? Vocês podem ver a tabela aí. Cara, muito lindo ver essa tabela, né? Olha o verdinho aí. O Remo, nos últimos 5 jogos, ganhou os 5. O único clube fez isso. Que tabela maravilhosa. Chega, emociona a gente. Vontade de chorar só de alegria. O Remo que tinha poucas vitórias, né? 9 vitórias, que é o primeiro critério ali depois do número de pontos, já tem 12. Hoje tem 14, perdão. O Remo é um dos times que mais venceu na competição. É incrível, né? O futebol, ele muda da noite para o dia. O Coritiba venceu 16 e o Criciúma 15. E a Chapecoense 15. O Remo é o terceiro clube que mais venceu na competição. 12. O Remo é um dos times que mais empata ainda, mas estagnou. Bom, e o Remo é o time que menos perdeu na competição, nada do Novo Horizontino, que já jogou e empatou fora com o Amazonas. O Remo tem 42 gols. Além da vitória de ontem ter sido importante na pontuação, o Remo fez 3 gols. Se vocês pegarem aí, o Remo tem o terceiro melhor ataque da competição. É isso mesmo. Era para ser mais, né? Por causa do português. O ataque do Remo é maravilhoso. Diego Hernandes, Nico e Pedro Rocha, meu amigo, é demais. Principalmente Diego e Pedro. O Nico é animal também, no bom sentido, na hora da tática de correria, né? Então o Remo tem aí 42 gols ao lado do Criciúma. Só perde para Chapecoense com 44 e Atlético Paranaense com 45. Ou seja, 3 golzinhos. Né? E o saldo do Remo foi para 10 positivo. Novo Horizontino tem 9, Goiás tem 7, Atlético Paranaense tem 3, Cuiabá tem 3, CRB tem 5. Só para vocês terem uma ideia da diferença. Né? Então, o Clube do Remo está dando sprint final absurdo e eu não vejo, olha, sinceramente, eu não sou de me empolgar, como eu falei, pé no chão, mas eu não vejo um Remo fora da Série A do ano que vem, não. Só se for aí muita mancada, né? A gente tem que ver também essa questão do Léo Langa. Mas, enfim, as rodada não, os jogos, né? Já aconteceram alguns. Amazonas 0, Novo Horizontino 0, resultado maravilhindo, né? Atlético Goianiense 1, Vila Nova 0. Inclusive, dos 4 jogos que nós postamos na live de quinta-feira, eu acertei 3, né?
Falei que seria empate entre Amazonas e Novo Horizontino, foi empate. Falei que seria empate entre Atlético Goianiense e Vila Nova, foi vitória, nós erramos. Falei que seria empate América e CRB, acertei. Né? Resultado que tira o CRB aí 100% de qualquer chance de... Quem ainda imaginava o CRB lutando por algo, acabou, tá? Acabou, não dá mais. Tá? Acabou, não dá mais, acabou. E o América aí tentando se livrar do rebaixamento. E o meu palpite de 3-1 eu acertei. O meu modo torcedor era 3-1 e o meu modo analista 2-0. Acertei o modo torcedor, né? E nós ganhamos. E aí, meus amigos, fiquem ligados para a tabela, tá? Avaí e Criciúma, clássico de Santa Catarina. Vamos torcer pro Avaí. Hoje todo mundo é Avaí, tá? Avaí ganhando, o Remo continua ali na frente do Criciúma. Se houver empate, o Criciúma passa o Remo por número de vitórias. Como critério é importante. Operário e volta não interessa pra gente. Coritiba Atlético Paranaense vai ficar a interpretação de vocês. A minha interpretação é a seguinte: eu prefiro que o Coritiba ganhe Atlético Paranaense ao empate. Então, mas é o título, pessoal. Nós nem sequer subimos. Imagine título. Lógico, tem que pensar no título porque vem o acesso. Deveria ter sido lá atrás, no início da competição. Tá? Mas é interpretativo e eu respeito a opinião de vocês. Eu irei torcer para o Coritiba ou empate. Se houver o empate, é o meio termo entre conquistar ainda o acesso e conquistar também ainda o título. Tá? E não deixa o Atlético Paranaense chegar no Remo. Vai ficar com 50 e vai ficar muito difícil, porque já jogaram conosco aqui e apanharam. Então, o empate, eles vão ficar 4 pontos atrás da gente e se perder 5 pontos. Poderia ser o menos um concorrente. Botafogo de São Paulo e Cuiabá. Somos todos Botafogo, papai. Somos todos Botafogo. Todos Botafogo. Até um empate serve. Cuiabá iria 50, 4 pontos longe do Remo. Goiás e Chapecoense. Aqui é um empate. Goiás ganhar, passa o Remo. Chapecoense ganhar, passa o Remo. Tá? Goiás ganhar, passa o Remo. Chapecoense passa o Remo. Empate, nenhum passa o Remo. E o último jogo, Ferroviário e Mucura, não vou nem falar, que é amanhã. Então, Theo, as probabilidades. O Remo hoje pode dormir e acabar a 33ª rodada na segunda colocação. O que precisa acontecer? Basta o Avaí ganhar e Goiás e Chapecoense sem empate. O Remo não sai do G4 nessa rodada. Theo, sai sim, tem 4 times. Confronto direto, tá? Acabei de explicar, o Remo não sai do G4. O Remo entrou no G4, como a gente tinha essa perspectiva caso ele ganhasse o Atlético Paranaense. E caso ganhasse ontem, ele aconteceu, ele fez por onde, né? Por isso que ele não sai do G4, porque ele fez por onde. Então o clube do Remo não sai do G4 nessa rodada mais na competição, tá? Podem ficar seguro quanto a isso. Então, o Remo não saindo do G4, tá? Tá tudo bonito, tá tudo maravilhoso. A gente pode terminar na vice-liderança também da competição. Nosso primeiro vídeo de hoje é esse, mais tarde a gente volta aí, quem sabe já para fazer essa live e, né, já fazer números, contas, perspectivas, porque faltam 5 jogos pra gente. E a Série A tá chamando o Leões do Paraíso. O Remo antigamente estava se fazendo de negócio doce, né? De difícil para menina, que é a Série A. Agora não, se jogou, mano. Esse jogou, já quer até casar com a Série A. Mas ele tá fazendo a parte dele, né? Por isso tá dando certo. Galera, deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha. Se a gente merece, acredito que sim. Façam isso por nós. Gostaram do cenário? Tá legal? Mudou o vídeo, tá? O vídeo tá mais Full HD do que nunca. Inclusive, quem tiver 4K na sua casa, pode colocar em 4K, tá? Aí no YouTube, lá embaixo na configuração, coloca 4K na televisão, que vai aparecer 4K, tá? A câmera grava em 4K. O áudio aqui é o melhor possível que eu posso fazer, acredito que esteja muito bom também. E a gente vai melhorando, né, o cenário mais ainda, né? À medida do possível, aqui tá o Leão, né, o Theo Lion e o Simba, aqui, o Simba Lion, tá bom? Então, tá aí a família completa. Eu vou pegar mais um aqui, colocar mais um por aqui, que eu vou dar um jeito. Tá bom? Valeu, galera. Beijo. Vice-líder, infelizmente, o Rangel fora da competição. Mas é isso. Quem quer ser campeão, até o terceiro goleiro reserva, né? O terceiro goleiro é bom, né? Reserva, se ele já é o terceiro goleiro, ele é reserva, né? Até o terceiro goleiro vai ter que decidir na hora final. Time grande. Valeu, galera. Fui.